Existe uma frase no mercado que fala que experiência não se ensina, se vive. Mas quando a gente conversa com alguns profissionais que já estão com experiência sólida, a gente sabe que alguns ensinamentos podem ajudar a gente a encurtar caminhos. É por isso que a gente está aqui hoje no Facilita. É uma iniciativa para a gente trocar experiência, trocar informação e para que a gente possa aprender um pouquinho quais são os caminhos que a gente pode percorrer, quais são as jornadas que a gente pode seguir e talvez encurtar esses caminhos. Eu sou a Anne Alves, eu sou a host do Facilita e hoje eu estou com o Vitor Arcuri, cofundador da Diel, e ele vai me acompanhar nessa jornada. E aí, Anne, finalmente saiu, hein? Uhum. Muito feliz desse projeto nosso ter dado um novo ponto de partida, o Facilita. Espero aí que a gente consiga trazer muito conteúdo para vocês que estão nos ouvindo e também conhecer histórias incríveis de pessoas incríveis que a gente vai estar trazendo aqui nessa série de diálogos sobre facilities, sobre obras, engenharia, sobre vida, carreira. Então, vamos lá, né? Vamos começar. Bora. É um projeto que a gente está querendo soltar já tem um tempão, finalmente saiu. E hoje, para inaugurar a primeira temporada, eu estou com uma pessoa aqui que tem 3 características que a gente considera bastante raras, que é a experiência de campo, que é uma visão estratégica e que tem uma paixão genuína por desenvolver pessoas. Hoje, ele lidera iniciativas de expansão e infraestrutura em uma das maiores redes de peças automotivas do mundo. Estou com o Alberto Nonato, ele é gerente sênior de projetos e obras da AutoZone, e eu vou precisar ler um pouquinho o currículo dele aqui, porque é extenso. Então, ao longo da carreira, Alberto participou de implantações, expansões e gestões de operações em empresas como AutoZone, como eu citei, Softrock, Loft e Burger King, acumulando mais de uma década liderando projetos complexos, obras, expansões territorial, gestão de facilities e desenvolvimento de equipes. Mas o que mais chama atenção na trajetória dele é que, apesar e além da experiência técnica que ele tem, ele é apaixonado por desenvolver pessoas. Então, ele tem essa atuação executiva, mas ele dedica parte do tempo dele para desenvolver, mentorar outras pessoas, outras carreiras. Eu vou querer saber um pouquinho disso ao longo do podcast. Por enquanto, estou aqui com Alberto. Seja bem-vindo ao Facilita. Muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui participando com vocês, de ser do primeiro episódio, né? Então, acho que é um pouquinho do que você disse. A minha carreira, desde quando ela começou, eu sempre busquei primeiro resultado de entrega, que é uma característica minha, de execução, de fazer entrega. Mas depois eu descobri que a meta de hoje vira o objetivo de alguém de amanhã. O que realmente fica, como você disse, que é um desejo genuíno meu, é de desenvolver pessoas, porque é isso que fica. É quando você transforma os profissionais que vão alcançar os resultados com você. Então, isso para mim acho que é o grande diferencial, que a parte técnica todo mundo aprende, todo mundo pode aprender. Como desenvolver, como marcar pessoas, esse acho que é o grande segredo em qualquer carreira, não só aqui do público da engenharia, de facilities, mas de qualquer carreira, como impactar pessoas, como trazer um time de alta performance com você é fundamental. Legal. Então, assim, para a gente começar oficialmente, né? Quando a gente olha esse currículo, seu currículo, né? O currículo do Alberto. Você prefere Alberto ou Nonato? Me Aproveitando. chamam de Alberto, eu sou Alberto Júnior, meu pai é Alberto, então no trabalho, em alguns lugares é Alberto, também tem pessoas que me chamam de Nonato, e em casa é Júnior. Então, como você me Pode chamar, ser, eu tá atendo. ótimo. Vou de Alberto, então. Então, a gente olha o seu currículo hoje, né? A gente vê que tem grandes posições, grandes empresas, mas ninguém começa exatamente desse ponto. Então, conta pra gente um pouquinho da sua trajetória, como que você imaginou, se você imaginava que você ia para essa área de liderança, porque assim, a galera que é da área técnica, área de engenharia, muitas vezes segue uma parte mais de especialista, né? E você foi para uma parte de liderança. Conta pra gente um pouquinho do começo até hoje. Então, quando eu comecei, não tá aí, né? Você não comentou, mas eu comecei a trabalhar na C&A, né? De colaborador de final de ano. Né? Eu tomei pau na faculdade, não passei, falei, bom, não passei no vestibular, agora eu vou ter que trabalhar, né? Entrei, tinha uma vaga ali e sempre foi uma característica de fazer as coisas, né? De procurar fazer. E aí, C&A de roupa de varejo, eu não sabia nada de moda, até hoje, né? Quem me veste é minha esposa, minhas filhas, né? Elas ficam assim, pai, você tem que mexer, de vez em quando mexer sua gaveta, porque senão você pega só o que está em cima, né? Então, eu não sabia nada, eu falei, cara, eu tô aqui, aí eu tinha uma área lá para cuidar, e eu falei assim, meu, como é que eu vou cuidar disso aqui? Não sei nada de compor, de ornar, né, que é a palavra que se usava na época. Aí eu combinei com a minha par, que ela cuidava de uma área, eu cuidava da outra, que ela já era efetiva, e eu falei assim,
vamos fazer o seguinte, eu não sei nada disso, deixa que eu cuido da parte de operação, de guardar roupa, de manter organizado, e você monta as paredes, faz as coordenações nos equipamentos. Ela falou, tá bom. E assim foi. Então, eu comecei aprendendo desde daí, no começo, cara, o que gerava valor. Então, esse foi o primeiro insight que eu tive. E aí eu fui buscando aperfeiçoar isso, até chegar na liderança, porque eu vi, cara, eu não sei fazer isso, né? Não era o meu skill, não era uma habilidade que eu tinha nata ali. Mas uma habilidade que eu tinha era de trazer as melhores pessoas para os meus times. Então, conforme eu fui crescendo, eu fui pegando bons profissionais que tinham ali para montar, cara, eu quero essa pessoa é boa naquilo, eu vou ter ela aqui comigo, essa pessoa é boa naquilo, eu vou trazer ela aqui para mim. E assim eu fui começando, entendendo o que queria ser de liderança. Então, digamos que esse foi o meu start, mas sem técnica nenhuma, tudo isso da minha cabeça, do que eu tirava, porque eu só queria entregar um resultado. Né? Eu era muito assim, precisa fazer isso, Roberto, como é que eu faço isso? Era o que eu chamo hoje de tarefeiro, né? Me deu uma tarefa, eu executo. Deu uma tarefa, eu executo. Deu uma tarefa, eu executo. Então, precisa cuidar desse departamento, o que eu preciso? Essas pessoas eu ia lá e pegava elas. Né? É muito bom, até porque isso acho que foi uma bela background para você começar a carreira no Facilities e nessa parte de expansão já entendendo como é que uma loja performa, né? Acho que uma das frases que você sempre fala comigo nas nossas conversas é assim, Vitor, eu não estou aqui para monitorar nem gerar economia em ar-condicionado. Estou aqui para fazer a venda de peças e vender mais peças. Então, assim, eu quero saber como é que você me ajuda nesse ponto, né? Então, acho que essa primeira atividade sua aí, né, trabalhando com vendas, entendendo o front ali, e acho que é uma coisa que a gente, ao longo da nossa história aqui, aprendeu muito a ter empatia do porquê que a loja existe e como é que a gente auxilia, né? Mas muito bom, acho que isso aí foi um molde, né, para sua carreira. E do varejo, né? Eu comecei no varejo, depois trabalhei em construtora também, mas voltei para o varejo e sempre eu tive muito isso, cara. O varejo, qual que é o core da empresa que você está? Né? Então hoje eu falo isso, né? Quando eu estava no Burger King eu falava, meu negócio não é fazer obra, meu negócio é vender hambúrguer. Hoje meu negócio é vender, não é fazer obra, não é manutenção, não é fazer, meu negócio é vender peça de carro. Na época da CA, meu negócio era vender peça de roupa, que é isso que fazia a empresa crescer. E aí, todo o ecossistema que está envolvido tem que ter isso muito claro. Porque, como a gente estava falando, né, não me interessa às vezes o quilo do gás do ar-condicionado. Me interessa o que aquela economia no quilo do gás vai fazer para eu vender mais peça de carro, vender mais peça de roupa, vender mais hambúrguer, vender seja o que for, mais mobiliário. Então, como que se conecta, é o ROI, como é que se conecta com o negócio da empresa? Porque senão não vai ter valor. Você vai falar, isso aqui vai trazer uma economia de tanto. Cara, mas beleza. Aí vai trazer uma economia às vezes de R$ 1.000, milhares de reais, e o meu negócio é milionário. Então não tem peso. Pô, não vou investir força nisso. Então, mas desde lá eu já aprendi que pequenas ações somadas vão trazendo um resultado e entendendo como que funciona o varejo, né? Acho que isso é fundamental. Entender o varejo, para quem trabalha em facilities de varejo, é fundamental. Bacana. E esse crescimento seu da carreira na área de engenharia, né, de obras, conta pra gente um pouco como é que foi, se você foi tomando cursos, teve alguns mentores que te guiaram nessa jornada para você hoje ter esse conhecimento em obras que você tem hoje, essa skill. Como é que se adquire essa skill de entender como entregar uma obra bem feita, com fornecedores certos, no prazo correto? Acho que eu tive uma passagem de 8 anos em construtora, né? E lá eram 3 donos, e um dos donos, ele falava muito o seguinte, Alberto, você não precisa se preocupar com o preço. Óbvio que não era para gastar aleatório. Mas você tem que se preocupar com a qualidade do que a gente vai entregar. Porque o preço, o time que cuidava de preço, cuida. Você tem que ser responsável por todo mundo querer pagar pelo nosso serviço. Porque se eu fico preocupado com o preço, eu não vou conseguir entregar o melhor produto às vezes, porque eu vou estar preocupado em fazer licitação, vou mais longe para buscar o material do que focar no que eu preciso, que é a qualidade do meu produto, da minha obra ali. Então, eu tive alguns mentores que foram me ensinando sobre várias coisas da minha carreira, e eu falo isso para todo mundo, é uma dica, né, que eu dou. Cara, tenha mentores. Se você não tiver um mentor, pague por um, né? Porque ninguém precisa aprender tudo sozinho, né? Já inventaram a roda, já inventaram o celular, já inventaram
o calçado, já inventaram a câmera. Não tem como inventar de novo. Você pode evoluir. Então, para você evoluir, você pode começar a aprender o que já tem e dali você parte para frente. É muito comum hoje nas nossas áreas, né, planilhas. Planilhas e planilhas e planilhas, cada planilha é diferente da outra. Cara, já tem gente que já fez sistema. Vai lá e tenta ver como é que aquilo você adequa o seu negócio para aquilo que já existe, para você não perder tempo. Você vai criar uma ferramenta que vai ser mais uma ferramenta, que mais uma área vai ter que usar. Então isso às vezes não conecta com o que a empresa quer. A empresa quer agilidade, e não que você invente a roda de novo. Não, muito bom, cara. E você falando de mentor, né, eu, na minha experiência aqui com o Gel, assim, eu também comecei a empreender com 26 anos de idade, né? Obviamente eu vim de uma história onde meu pai era empreendedor, então eu consegui aprender muita coisa, né? Para quem não sabe, a IGEL foi fundada por ele e pelo meu irmão, mas assim, tiveram mentores ao longo da nossa jornada e a gente, pelo menos eu tento todo ano trabalhar com um mentor diferente, né? Então conhecer alguém diferente que vai me acompanhando e a gente tem isso na IGEL e faz uma extrema diferença. E eu dou muito valor para isso, né? No começo da carreira eu posso dizer que eu aprendi as coisas na marra, mas hoje eu dou muito valor para essa questão de mentoria, então eu sei que assim, não se chega no topo sem você ter bons mentores. Né? A mentoria, ela é muito, assim como o coaching, enfim, a mentoria, ela te ajuda a pular etapas. Que Né? abriu o Então, episódio falando sobre isso, né? Encurtar os caminhos. encurtar os caminhos. Então você consegue ganhar com quem já passou por aquilo. Né? Então não tem por que você aprender tudo de novo. Né? Você já tinha experiência do seu pai, foi tendo um mentor e você foi. Óbvio que quando a gente é jovem, a gente tem, quero inventar a roda. Uhum. Né? Mas depois você aprende que não vai inventar. Né? Já inventaram. Então o mentor ele te ajuda a enxergar isso mais rápido, né? Do que você ter que ir lá, putz, inventei a roda. E aí, quer comprar minha roda? Não, já existe. Não, isso é verdade, cara. Isso é verdade. E me diz uma coisa, cara. Do ponto de vista de quem quer evoluir na carreira, de quem quer chegar na gerência, né? Você sempre fala comigo, tem essa dúvida entre o facilities e a engenharia, né? Eu sou de fora, eu sou um fornecedor das empresas de varejo. Para mim chega até a ser um pouco confuso às vezes, né? Porque às vezes eu tenho uma gerência ou uma diretoria de engenharia que tem manutenção, às vezes eu tenho uma diretoria de engenharia, uma diretoria de facilities, manutenção, que é energia. Então, para mim é bastante confuso, mas fala aí pro pessoal que está ouvindo a gente, que está interessado em chegar no topo, o pessoal ambicioso. Então, realmente assim, já que você também tem essa pegada de mentoria, né? Já é uma das coisas que você trabalha muito, né? Como é que a pessoa se identifica se ela vai ser um especialista ou se ela quer chegar numa diretoria? Como é que ela vai percorrer os caminhos? E essa diferença entre ser do facilities e da engenharia? Boa pergunta, vamos começar por partes, né? Eu acho que qualquer profissional, outra coisa que eu aprendi isso, né? Fui desenvolvendo ali meio e falo muito pro meu time isso, que é o seguinte: tem um eixo, né, da engenharia, né? Todo mundo, eixo X, eixo Y, né? Eixo X é desempenho. O que é desempenho? É você fazer as tarefas que vão garantir, fazer as tarefas bem feitas, que vão garantir que você vai receber seu salário. Isso aqui é o eixo X, é desempenho. Potencial é o que vai medir o seu crescimento. Então, você está fechando chamado, abrindo chamado, ar-condicionado, mandando fornecedor, isso é tarefa, isso é desempenho. Se você fizer isso bem, dia 15, dia 30, seu salário está na conta. Potencial é como que você move o ponteiro da companhia. Quais projetos você está trabalhando que vão mover o ponteiro da companhia? É isso aqui que faz o crescimento. Porque minha esposa tem uma frase que ela faz: não existe gerente de problema. Conhece alguma empresa que tem? Qual que é o seu cargo? Gerente de problema. O dinheiro também. Né? Então, não tem na empresa. Por quê? Se eu promovo o cara que só resolve problema para mim, quem que vai resolver? Se eu promover ele. Então, o que a gente tem que ter é, o problema vai ter, a gente tem que atuar nele, mas eu tenho que sempre pensar, cara, como é que eu resolvo isso de forma sistêmica, para que não ocorra mais? Tive um problema hoje, não pode ter amanhã. E eu tenho que ser reconhecido não porque eu só resolvo o problema. Eu tenho que ser reconhecido porque eu gero valor para a companhia. Então, esse é o eixo Y, que vai dar o quê? O potencial. E aí, conforme, né, você vai andando na direita e para cima, vai aumentando sua chance de crescimento. Você vai se preparando, as pessoas vão te vendo diferente. Pô, aquele cara ali sempre tem uma ideia. Aquele cara ali está sempre envolvido em um projeto. Aquele cara está sempre pensando em fazer a companhia mudar
de mudar de patamar, de mover o ponteiro da companhia. Isso é que, na minha visão, é o grande diferencial. Independe do seu conhecimento técnico, porque se você pegar diretor de engenharia, vice-presidente, às vezes não tem a parte técnica tão aflorada, mas ele tem outros skills que fizeram ele chegar lá. Então, porque para a parte técnica, eu contrato gente. Agora, outros skills não dá para contratar. Então, e só a segunda pergunta sobre essa dicotomia entre facilities e engenharia, né? Porque a maioria quase todas as empresas têm uma área de facilities, vai ter uma área de engenharia. E a área de facilities, né, um amigo meu falou uma vez o seguinte, cara, ele trabalhava numa grande rede de farmácia e falou assim, pô, fechei 1.500 chamados de ar-condicionado. Pô, tava satisfeito, tal, mandei mensagem pro time. Chegou na segunda-feira, tinha 3.000. E aí foi cobrado, pô, na reunião de KPIs, pô, tem 3.000 chamados de qual que é o plano de ação? Falou, caramba, eu matei 1.500, tem 3.000, tô sendo cobrado porque tem 3.000 não, porque eu fiz 1.500. Então a área de facility sempre tem esse, a gente tá sempre, que é um problema. Se tá tudo bem, ninguém lembra. Se deu problema, é aí que você é chamado. Só na reclamação. E né? a parte da engenharia, que abre as lojas, que abre as farmácias, abre as lojas de autopeças, abre os restaurantes, quando tem um grande ato da inauguração. Então, às vezes vai o presidente, vai o diretor, tem foto, posta, ninguém posta no LinkedIn. Fechei 1.000 fechei 1.000 chamados. Aí tem quitute pra comer. Né? É outra vibe, né? Então, aí você, fechei 1.000 chamados. Não tem isso. Agora, você tem lá, inaugurei uma loja, 500 curtidas, 25.000 comentários. Então, tem essa diferença. Então, o pessoal de facilidade tem essa questão da visibilidade. Facility é extremamente importante, porque quando o cara aqui faz a inauguração, os próximos 20 anos que aquela loja vai ficar operando, porque o negócio da empresa, o negócio das empresas de varejo é o quê? É vender. Então, fazer obra não dá R$1 para a companhia. O que dá dinheiro para a companhia é aquela loja aberta vendendo, atendendo o seu cliente. Quem cuida disso é a área de facilities. Então, mas tem essa dicotomia da questão da, entre aspas, importância. Pô, aqui ninguém vê meu trabalho, eu faço, ninguém vê. Na inauguração vai o presidente, tem parabéns, é reconhecido. As pessoas crescem, às vezes, pô, o cara de lá vai ser promovido e vencer meu chefe aqui. Né? Tem empresas que às vezes isso acontece. Então, é muito importante, e talvez a gente vá falar mais para frente, cara, a questão da criação de valor, que a gente não pode perder isso, que é o que eu acabei de falar também agora do potencial. Como que você está movimentando a sua roda para ser visto? Não como o cara que só abre e fecha chamado. Sim. Como o cara que move o ponteiro da companhia. Esse ponto me chamou bastante atenção, porque você começou falando sobre isso, eu acho que vale para todas as áreas em que a gente precisa, eventualmente, não olhar só a parte técnica, a gente precisa olhar, porque assim, a maioria das pessoas chegam no trabalho, eu vou fazer o que tem que ser feito, eu não vou olhar para os números da companhia. Então, como que a gente muda, qual que é a dica que você dá para mudar assim? Então, não, agora eu vou olhar para negócio, porque no fim do dia eu preciso ajudar o negócio e talvez aí eu consiga me destacar, enfim, ser líder e ganhar mais, eventualmente. Como que a gente muda? Acho que isso é um hábito que você tem que criar. Né? Quando eu vou visitar a loja, eu pergunto pro gerente, tudo bom, tal? Como que tá a loja? Tá bem? Tem algum problema? Ele respondeu essa pergunta. A segunda pergunta é, como é que estão as vendas? Legal. Né? Cara, o que eu posso fazer para te ajudar a vender mais? Tem alguma questão de infraestrutura que eu posso ajudar para vender mais? Porque é isso que, de novo, é isso que move o negócio. Então, quem trabalha no varejo e não sabe quanto que a sua companhia vende, já tem um ponto de atenção aí. Porque se você não é preocupado com a venda da sua companhia, com o resultado que a sua companhia está dando, que é o mais importante para a companhia, não que não seja importante, tá? Mas o mais importante é a venda. Não é se tem um chamado a mais ou a menos. Né? Então, todo mundo que trabalha com varejo tem que ter essa mentalidade. O meu negócio é o resultado da companhia. Ah, beleza, fechei o ano fiscal com 0 chamados. Zerei toda a fila de backlog e tal. E aí, companhia, 20% a menos. Vai ter bônus? Não vai ter bônus. Cara, isso é muito interessante. Tem um caso de um projeto aí nosso, né? Não vou citar qual é o caso aqui, mas é muito bacana essa questão de entender como é que está a venda, né? Então, a gente deu um resultado exorbitante do ponto de vista da economia de energia. Estou falando aí de 20 e poucos % de economia no consumo total dessa loja.
E a gente estava ali, né? Relatório de ganhos da Diel mostrando que está gerando muita economia. E a gente, no nosso papel, está mostrando os ganhos, né? E aí, obviamente, tem uma questão, a gente mostra como é que o compressor, etc., aquela coisa toda. Mas aí, um da empresa parceira de manutenção, né? Ela falou, cara, mas não é só isso. Vocês deveriam investigar um pouco mais. Diel, vai lá na loja, pergunta pro gerente o que está acontecendo, cara. Você vai saber alguma coisa, porque eu fui lá ontem. Era dentro de um shopping, instalaram uma catraca no estacionamento do shopping e agora estavam passando a cobrar o estacionamento. E aí, com isso, o movimento na loja caiu em cerca de 20% também. Aí eu falei, pô, isso é informação. E aí vai, né, nesses modos atuais aí, Gemini da vida, a gente foi lá e calculou, chegou até numa análise onde como é que a falta de movimento na loja influenciou na queda do consumo de energia e deu mais ou menos 8%. Então, nossa economia não foi 20 e tantos por cento, foi 15%. Porque uma das partes foi devido ao baixo, né, volume de venda, o volume de pessoas ali na loja. E aí vai o gerente, ele tem que se virar. O que ele faz? Ele começa a botar as TVs maiores na frente e ele aumentou o ticket de venda dele. Se antes ele vendia as TVs de 30 polegadas, era campeã, agora ele colocou a TV de 30 polegadas para trás e teve que se reinventar. Então ele começou a botar as TVs de 70 polegadas, 50. Então ele mudou a venda dele assim. Então, não necessariamente tem a ver com manutenção, mas é importante a gente entender. E eu fiquei super Negócio, né? preocupado. Será que o cara tá vendendo menos porque eu aumentei a temperatura? Não, na verdade a temperatura estava ok. Então a gente tem que se investigar isso, até porque quando a gente mexe com temperatura, pode afetar a venda. Então, um caso aí, uma contribuição aí, Alberto, acho que super contextualizando aí. E eu acho que um ponto importante que você falou, Vitor, disso, de ir até a loja, entender o negócio do cliente, pô, eu gosto, né, muita gente chega, né, no LinkedIn, manda mensagem, fala, quero ser seu fornecedor, quero fazer isso, né, construtoras, operadores de facilities, mantenedoras. Eu falo, cara, eu já tenho meus fornecedores. Eles já me entregam qualidade, prazo e custo baixo. Para que eu vou querer mais um? O que você vai me mudar na minha loja? Qual o problema que você vai resolver para mim? E muito, eu sempre falo, cara, você já foi na minha loja? Não. Ah, manda o seu portfólio. Aí, hoje, né, minhas lojas são ground up, né, as lojas grandes de rua, aí em terreno, a gente não tem loja em shopping. Aí chega uma construtora só com portfólio só de obra em shopping. Quer dizer, a pessoa só viu um nome no LinkedIn e mandou, ela não foi estratégica. Aí eu não vou dar atenção. É diferente de alguém falar assim, pô, Alberto, eu posso resolver seu problema de bloco aparente. Opa, esse cara foi na minha loja, sabe como é a minha obra, vai me chamar atenção. Pode ser que seja só um clickbait ali, mas já chamou minha atenção. E aí vai do cara conseguir interagir ali para fazer a negociação andar. Então, isso é importante, o fornecedor entender o negócio. Pô, a venda caiu. Ah, caiu a venda não por causa disso, porque colocou uma cancela. Cara, como é que eu posso... Porque quando você for conversar com a pessoa, ele vai entender e falar, caramba, ele se interessou para minha empresa. Ele foi lá ver o que aconteceu, ele foi ver o impacto que está causando. Não é só querer vender um negócio e mandar a fatura depois cobrando. Então, isso é parceria. Olha aí, ó, você fornecedor, se você quer vender qualquer, ele acabou de dar a dica do ar. Até aproveitando o gancho que vocês estavam falando sobre engenharia, facilities, a diferença, e que facilities muitas vezes é essa parte do caos, mas imagino que a parte de engenharia, obras, expansão, enfim, também tem algumas histórias aí pra gente, para contar, enfim, histórias caóticas, né? Você tem alguma história, Alberto, para contar pra gente aí de uma segunda-feira eventualmente de caos, que você acordou, pegou o celular e obra, enfim, tá caótica aqui. Como que é? Porque também tem essa diferença, né? Facilities está lá sofrendo mais, mas tem essa parte que até entregar a obra tem um Tem caos. uma parte ali. Acho que, né, vou contar duas aqui, uma de obras, uma de facility, uma Legal. de quando eu trabalhava no segmento de residencial, né? A gente tinha fechou um compromisso com o cliente de entregar o apartamento dele, que ele ia ter que passar o Natal lá. Ele queria passar o Natal, a família estava com passagem comprada. Expectativa ia vir e faltava muito pouco tempo. E a gente teve, enfim, problemas com a construtora, trocou uma construtora e fomos naquela correria, apartamento de 500 metros quadrados, né, tudo de alta qualidade, piso de madeira, marcenaria pronta, sob medida. Cara, tinha que entregar dia 21, ele tinha que mudar para lá. A mudança dele ia chegar dia 21. E aí
fiquei lá domingo até tarde, ficou gente à noite. Quando eu acordei de manhã cedo, mensagem do proprietário do apartamento, né? Falando, cara, só falou o seguinte, era muito melhor ele ter me esculachado do que ele falar assim, você não cumpriu sua palavra. Nossa. Ele só mandou uma Só mensagem isso, falando né? isso. Cara, acordei, tomei café, fui pra lá, a mudança chegando, ele falou, Alberto, olha como é que tá aqui. Minha mudança tá chegando, subindo caixa, ele já trabalhando da mesa ali, de onde precisava, e não é que tava em obra, mas não tava pronto o apartamento. Né? E a família dele ia chegar à noite. Então aquilo ali acho que foi... E o que eu aprendi naquilo, né? Notícia ruim não vai ficar boa com o tempo. Se lá quando a gente combinou com ele, quando ele falou que precisou, a gente tivesse falado não tem como, ele teria tido tempo de melhorar, de procurar outras alternativas para o Natal dele. Então a gente, cara, vamos fazer. Por mais que a gente chegou muito perto de fazer, não fez. E ele não passou o Natal que ele queria ter passado com a... Que aí aquele dia a gente teve que parar de trabalhar ali, porque, cara, à noite chegou criança, chegou a mãe, o apartamento era grande, dava pra todo mundo, mas a família viu que o apartamento deles não estava pronto. Então, isso é uma coisa que eu aprendi ali, a gente até usou recentemente essa frase de novo, né, eu ouvi de outra pessoa. A notícia ruim não vai ficar boa com o tempo. Eu adorei essa frase, né? Já tá. Então, é isso, cara. Se tem uma notícia ruim, você tem um cenário que não dá, não promete aquilo que você não vai conseguir. Eu sempre brinco, às vezes, cara, de vez em quando a gente faz uns milagres. Mas não é sempre que vai fazer. Sim. A questão da expectativa também, né? Se ele tivesse com a expectativa alinhada, eventualmente o apartamento ia estar exatamente daquela forma e ia falar, ótimo, tá tudo certo. Eu estava esperando exatamente isso, né? Então, Tem um ponto de não retorno. Se a gente fala lá, quando a gente fechou com ele lá, né? Depois do que tinha acontecido em outubro, não tem como, não vai estar pronto, ele ia ter mudado a programação dele. Porque o Natal ia acontecer de algum jeito. Ou ele ia para casa de alguém, ele estava morando em algum lugar. A gente falou, não, vamos fazer. Mas tipo, você sabia que tinha um risco de não entregar ali? Ou vocês compraram esse risco? Cara, a empresa comprou o risco. Porque porque tem muito da questão da qualidade, não é entregar. Quando você compra um apartamento de milhões, o milímetro do rejunte do banheiro é importante. Né? A altura da bancada é importante. Então tem tudo, a customização da cozinha é importante. Então é muito detalhe que, se eu olhar assim, o apartamento estava pronto. Tinha a cozinha, água funcionando, aquecedor, piso, sala, janela, esquadrias, mas esses pequenos detalhes de quem paga milhões, que nem você comprar um Porsche, né, trazendo para o ramo de carro, e chegar lá e o carro tá vibrando, cara. A suspensão tá, né, o motor fumando, você vai... Não, cara, eu comprei um Porsche, eu quero o Porsche. Então esse é o que a gente acredita, o que a gente entrega de valor. A gente estava conversando antes, é a proposta de valor. A gente falou de um outro player aqui, né? Você tem uma proposta de valor. Se você não consegue entregar, você fala, cara, não vale mais a pena vir aqui. Porque eu não tenho mais aquela experiência. Não vale mais a pena pagar aquele valor por uma experiência que não é tão boa. Então vou experimentar outros. Exato. Ô, Alberto, e cara, isso é uma coisa que ficou aqui, né, chamou a atenção ainda falando, voltando ao ponto de carreira. Bom, eu já trabalhei uma vez em empresa grande, né, trabalhei na Ford, e assim, eu sei como é que é, e aí a gente fala de grandes players de varejo, você aí na AutoZone, a maior empresa de venda de autopeças do mundo, né, e assim, como vários outros ouvintes nossos que trabalham em empresas tão grandes quanto, nessa ideia de crescer na carreira, né, você falou dos dois vetores ali, né, do Desempenho e potencial. Quando você fala de potencial, você falou que gerar muito valor. E aí, né, o que eu vejo assim, e o que eu sentia, tá? Eu fui para uma empresa, né? A Diel a gente tenta ser o máximo possível na meritocracia, né? Não realmente entrega resultado, você cresce na empresa. E eu acho que é o óbvio ali, né? Se você realmente gera valor para a empresa. Mas, cara, essas empresas grandes não tem politicagem? O que você acha disso, cara? Para o cara que está ali na empresa muito grande, que vê que tem outro cara que está crescendo na área porque ele se comunica melhor, mas não entrega tanto. Tem muita essa coisa assim, né? O cara acha que ele é muito bom tecnicamente, faz um arraso, mas ele quer crescer e não consegue. Então, assim, existe mesmo isso? Ou, na verdade, aquele cara que você acha que é só porque ele está sendo mais político, na verdade, ele
sei lá, às vezes ele pode estar se vendendo melhor também, né? É complexo isso, mas eu sempre penso no locus interno, né? Não adianta eu pensar o que você pode fazer, o que eu posso controlar, o que eu posso fazer, né? Então, e tem um negócio que eu utilizo muito, né, quando eu faço mentoria, que chama o ciclo da realidade. O que é o ciclo da realidade? Vou dar um exemplo aqui, né? Você fala assim, pô, só cresce e puxa saco nessa empresa. Aí só cresce e puxa saco nessa empresa, você vai falando aquilo, você comenta aquilo na Copa, só puxa saco, olha o fulano, puxa saco. Aí seu chefe vira e fala pra você assim, pô, ô Vitor, cara, a gente precisa entregar aquele projeto ali, você consegue ficar até mais tarde hoje pra entregar? Aí você fala, não, cara, não sou puxa saco, não vou ficar. Aí ele fala, hoje eu não posso, tem um compromisso. Aí o cara que você falou que é puxa saco fica e entrega, ajuda a entregar. Aí você fala, tá vendo, o cara é puxa saco, olha lá, ficou. Entregou o projeto, quem que vai ser reconhecido pelo projeto? Aquele cara. E você não ficou para participar. Quando tiver uma promoção, quem que você acha que vai ser lembrado? Então você fica pensando em alguma coisa e aquilo vai fazendo, você tem que ser congruente. Quando a gente fala uma coisa, só tem puxar saco. Eu não sou puxar saco, se meu chefe pediu para fazer alguma coisa além, eu não vou fazer porque eu não sou puxar saco. Então você tem que ser congruente com o que você falou. Só que você vai deixando de participar desse tipo de interação, vai participar desse tipo de projeto. Aí seu chefe não vai mais te chamar para participar de projetos importantes, porque ele fala assim, cara, pô, o Alberto ali não é tão comprometido. Olha como as coisas vão acontecendo, porque você criou uma falsa ideia na sua cabeça. Então, quando você consegue ter, cara, a pergunta quando alguém é promovido e que não é você, não tem que ser sim, por que ele? Não tem que ser, por que não eu? Tem que ser, por que ele? O que ele tá fazendo diferente, O né? que ele está fazendo diferente? O que ele fez para merecer? Quais são as entregas dele? Óbvio que tem casos de puxa-saco, pessoas que não mereceram ali. Posso te falar que é muito menos do que se fala. Eu presenciei muitos poucos casos desse na minha carreira. Eu comecei a trabalhar em 2001. Né? Então, em 25 anos de carreira, eu vi pouquíssimo, dá para contar na mão, casos que eu vi de pessoas que cresceram que não mereciam. Né? Então, acho que é muito a gente procurar entender o que a pessoa fez para chegar lá. E o que eu posso fazer? Ah, essa empresa... E se realmente for o caso, essa empresa que só tem puxa-saco, essa empresa que não cresce, cara, a carreira é sua. Não delegue... Outra coisa que eu falo muito. Não delegue o seu crescimento para mim. Eu falo isso pro meu chefe, pro meu time. Não delegue seu crescimento para mim. Se você quer crescer e acha que aqui não tem oportunidade, cara, vai pro mercado. Lá na Dia a gente tem muito isso, assim. A pessoa pede um plano de carreira, a gente fala o seguinte, olha, o plano de carreira é um plano que tem que vir de você, porque a carreira é sua. Mas aí, o que a gente pode fazer? Se você tem um plano, eu te ajudo a chegar lá. Né? Eu tenho aqui todas as ferramentas para te ajudar a chegar no seu plano, mas eu fazer o seu plano, como é que eu vou fazer o plano da sua carreira, cara? Né? Então, acho que isso é importante. Você tem que saber onde é que você quer chegar. Né? Mais uma frase que eu falo muito também pro meu time é o seguinte, cara. Se você não investe em você, por que você quer que eu invista? Né? Tem várias companhias que têm planos de educação, planos de incentivo. Pô, a pessoa não paga um curso de inglês e quer que a empresa pague um MBA para ele. Pô, se você não confia no seu potencial, não, eu vou botar aqui que eu vou crescer com isso aqui, eu vou evoluir. Pô, o que a empresa vai confiar? Não tem como. Alberto, você citou uma palavrinha aí que eu achei bem interessante, eu queria aprofundar mais. Você falou na minha mentoria, eu falo sobre isso, né? Quando que você fez, eu entendo que não é exatamente uma virada de chave, ou você pode desenvolver melhor, assim, imagino que seja algo em paralelo com a sua carreira principal. Da onde que veio essa vontade da mentoria? Da onde que surgiu? Como que você trabalha? Acho que você tem um certificado internacional. Isso. Conta pra gente. Eu recebi um certificado pela Global Mentorship Initiative, agora em maio, né? Eu fiz um trabalho com uma mentorada, uma mentee, né, de Gana, a Rita, né? Se ela vê esse podcast, ela fala inglês, né? Então talvez ela não entenda, mas eu vou mandar para ela. A legenda. Então, e ela alcançou grandes resultados, né, com a mentoria, enfim, o propósito dela era outra realidade que a gente não conhece muito bem aqui no Brasil, né, então de mudar o mundo, né, ela é super jovem, de mudar o mundo por meio, cara, combater a fome, ela, através de metodologia, que é o coach, que é a mentoria, ela conseguiu uma vaga na WWF, que é a agência de antifome do mundo, né? Tem até o nome, depois na edição colocar o nome correto aqui, me esqueceu. Então,
Mas como que isso começou, né? Lá atrás, quando eu trabalhava na CEA ainda, já era líder, aconteceu uma situação e eu apostei numa pessoa. Eu ia mandar ele embora. E aí eu apostei, falei, onde você quer ficar? Eu recebi o time agora, onde você quer ficar? Ah, eu quero ficar em tal área. Você vai entregar? Não, ali eu vou entregar. Falei, então beleza, segunda-feira você está lá. Cara, quando chegou segunda-feira, a pessoa estava transformada. Cortou o cabelo, maquiada, tal. E começou a performar super bem ali. E fui desenvolvendo ali e tal. Eu sempre incentivo todo mundo a estudar, cara. Eu só acredito na transformação pela educação. Só isso. Foi o que fez eu chegar onde eu tô. E eu acredito que é o que vai fazer todo mundo chegar. E aí ela depois de... Aí passou, ela entrou na faculdade e tal, e saiu da CA. Conseguiu uma vaga numa construtora, numa outra área, não de engenharia, ela não fez engenharia. Fez recursos humanos, foi trabalhar numa outra área de atendimento ao cliente e tal. E vida que segue. Vai passando, vai passando. E engenharia, quem é de engenharia, arquiteto, gosta de execução, porque você constrói um prédio, você vê ele lá. Você constrói uma loja, você passa lá e você vê. E eu fiz uma agência em Moema do zero. E sempre que eu passava lá, a Avenida Ibirapuera ali em Moema já tem muito farol, né? Então eu ia por outra e sempre passava e falava com minhas filhas. Eu que fiz isso aqui. Eu que fiz isso aqui. Passava com meus pais, né? eu que fiz isso aqui. Até que um dia eu passei lá e cadê isso aqui? E corporação imobiliária, a agência bancária tinha saído de lá, tinham demolido, compraram a casa do lado e subiu hoje tem um prédio lá. Não tá mais ali o que eu fiz. E naquela mesma semana, essa menina que eu... Isso bota 2005, depois para 2013, nesse ato. Ela é promovida na empresa dela, ela faz um vídeo e ela me mandou uma mensagem, na verdade, falando que podia me citar, que ela recebeu um prêmio onde ela estava. E ela falou que, claro, tá, depois ela me mandou esse videozinho, e me agradecendo por ter ajudado ela lá atrás. Se eu não tivesse feito o que eu fiz por ela lá atrás, ela não estaria onde ela está hoje. E aquilo, porque foi muito próximo uma coisa da outra, aquilo me marcou. Falei, cara, isso aqui é o diferencial. É como você marca as pessoas. Porque as coisas, os objetivos, as obras que você faz, também pode vir uma incorporadora aqui, cara, derruba e faz. Agora, o impacto que eu causei na vida dela, em outras pessoas que passaram pela minha trajetória ali, sempre vai ter. Então, isso fez eu ter essa mudança de foco. E aí, por sempre querer aprender, sempre buscar aprendizado, eu fui começando a ir para esse lado. E aí eu acabei entrando, né, de sempre ter um mentor, fui vendo, aí eu senti que às vezes tem que ter, porque mentoria, coaching, é técnica. Né? Não é só, vem fazer o que eu faço, né? Às vezes as pessoas vêm e falam, Alberto, eu quero que você me passe, me dê os atalhos. O cara não tem atalho, porque você não vai passar pela minha história. A minha experiência, só tem um jeito de ter 23 anos de experiência. É tendo 23 anos de experiência. Uhum. Né? Você pode aprender com o que eu fiz e tentar fazer. Mas a situação vai ser diferente, as empresas vão ser diferentes, os cargos, os objetivos, tudo vão ser diferente. Mas você pode aprender com alguns hábitos, com alguns conceitos que os mentores, que as pessoas, os profissionais mais experientes têm. Então isso que você pode. Aí eu comecei a trabalhar e sempre focar nisso. Cara, porque o resultado ele é alcançado através... A Diel é um exemplo disso. Começou com vocês, né, com você e com seu irmão, e hoje cresceu muito, né? Então, posso dizer, é uma empresa média para grande quase aí, né? Então, a gente tem que buscar os resultados. Para conseguir bons resultados, a gente precisa de equipe. Não adianta só ficar chicote. Até funciona. Precisa bater uma meta, mete o chicote. Vai resolver naquele ano. Não vai resolver para os outros. Não é sustentável, né? Não é sustentável. Então, eu fui entrando para esse mundo do coach, para o mundo da mentoria, até para mim mesmo, e depois comecei a falar, cara, isso aqui que é bacana. Isso aqui eu consigo ajudar as pessoas a serem profissionais melhores. Assim vai ser, como você disse muito bem, o plano de carreira é seu. Me fala que eu te ajudo. Então é como as pessoas, cara, descobrem onde você quer chegar, qual que é o seu plano de carreira, e eu te ajudo a evoluindo. Então foi um pouco desse jeito que eu comecei a entender o que realmente eu queria. Tanto que numa entrevista que eu fiz, né, do trabalho, de uma empresa que eu trabalhei, a pessoa, a parte técnica está no meu currículo, né, vai ver meu LinkedIn, tá lá falando. E eu só falava de pessoas, e desenvolvimento, e pessoas, e time, e alta performance, em gerar resultado. Eu falei, mas e a parte técnica? Você não vai falar nada não da sua parte técnica? Eu falei, cara, a parte técnica está no meu currículo.
as empresas que eu trabalhei, o que eu já fiz está lá. Agora, o que você está contratando... Porque eu sempre falo o seguinte, pouca gente vai ser mandada embora, você manja tudo de ar-condicionado. Eu não vou te mandar embora porque você, do nada, chegou segunda-feira, não sei mais o que é gás, não sei mais o que é um compressor. Isso não vai acontecer. A gente contrata pelo que a pessoa sabe e normalmente demite como a pessoa age. Então é muito melhor você contratar soft skills e o hard skill você ensina. Óbvio que tem que ter alguma base, né? Já tem que ter um background ali, mas você desenvolve do que contratar uma super cara de hard skill que não tem nada de soft skill. Esse cara vai te dar problema. Sim. Esse profissional. E, cara, ainda mais nesse período que a gente está vivendo, muita inteligência artificial envolvida em tudo, né? Aí, isso até acho que favorece o soft skill. Eu já ouvi até algumas matérias que dizem que a experiência agora favorece muito a utilização da inteligência artificial porque você já tem um executor ali, né? E, inclusive, a inteligência artificial, ela desfavorece as pessoas que estão entrando agora no mercado, né? Porque essas atividades mais básicas que geram esse primeiro aprendizado, essas atividades entrantes, elas estão sendo feitas pela IA, pelo menos as atividades de escritório, né? Como é que você trata aí com os seus mentorados essa questão do uso da inteligência artificial, né? E aqui também já levantando o ponto de que, olha, experiência agora, mais do que nunca, é muito importante, porque você precisa saber como dizer as regras de negócio com inteligência artificial. Então, eu estou aqui dando minha contribuição, né? Isso ajuda muito, tá? A inteligência artificial hoje me permite, eu não sei codar, não sei fazer código, né? Não sou sócio do código, tá? Mas eu já estou fazendo programa, cara. Já estou, inclusive, incentivando a Ania, o landing page do Facilita, que ela é a Vitória. Falei, olha, agora vocês viraram desenvolvedores, agora é com vocês. Enfim, então, tá possibilitando muito, mas como é que você fala para os seus mentorados? Como é que você está tratando esse tema de inteligência artificial com eles hoje? Acho que inteligência artificial não é mais o futuro, já é a realidade, né? Tanto que essa questão de codar, desenvolver, antes era um negócio de matemática. Agora é uma questão de linguagem. Se você sabe falar, o código, a inteligência vai lá e faz o código para você. Então, e a inteligência artificial vem para você ganhar tempo, vem para você gerar mais valor. O que não vai mudar é como fazer isso. Aquela pergunta, como é que eu gero valor para a empresa? Realmente, as tarefas básicas de entrada ali estão sendo dominadas porque a inteligência faz mais rápido, não quer hora extra, só precisa pagar mensalidade. Mas você precisa saber o que perguntar para ela. Né? Como que eu gero valor? Cara, como que eu agrego? Como que isso move o ponteiro da companhia? Porque tem muitas... Eu vi uma pesquisa, não vou ter os dados corretos, mas a maioria das pessoas da base, olha que engraçado, não vê valor na inteligência artificial. Inteligência artificial ajudou melhorar seu dia a dia? Não, não ajudou. Mas como você sobe na pirâmide, a inteligência artificial mudou seu negócio, mudou tudo. Então, porque esse cara de cima, ele vê como negócio, ele vê como estratégia. Esse cara de baixo vê, para escrever um e-mail, eu vou usar a inteligência artificial, eu vou para fazer uma fórmula do Excel. Cara, não é isso. Né? É análise, é poder de análise, é você pegar... Se você já é uma pessoa organizada, né, a inteligência artificial veio muito para ajudar quem já era organizado. Quem tem informação, quem já tinha esse... E você pega lá e joga essas coisas no Cloud, no Copilot, no ChatGPT, cara, o cara vai te dar uma baita de uma análise ali. Então você tem um funcionário para te dar qualquer informação que você quer. Cara, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer uma apresentação. Eu não sou o cara da apresentação, mas depois que eu comecei a usar ela, minhas apresentações ficaram muito melhores. E ela faz o escopo para mim, eu vou lá e mudo. Vou lá e coloco para eu me sentir à vontade de falar. Mas a gente tem que usar para fazer a gente ganhar tempo. Porque se a gente não tem tempo, se eu ficar só pensando nas tarefas, no eixo X, no desempenho, eu não consigo pensar no potencial. A IA veio para ajudar a gente a pensar no potencial. Alberto, eu queria dar continuidade nessa conversa aqui, falando sobre ser embaixador do Conecta Facilities. Então, basicamente, aí você falando de mentoria, com a área super técnica também para atender, muitas coisas para fazer, uma agenda dificílima, e ainda assim topou a primeira pessoa, enfim, o nosso primeiro embaixador, que acreditou na proposta do Conecta Facilities. Para quem está em casa, o Conecta Facilities é uma iniciativa que a gente tem, junto com a Diel, né, está realizando esse programa,
para conectar pessoas, compartilhar conhecimentos, promover eventos, e a gente chama alguns embaixadores. O papel do embaixador é justamente gerar esse engajamento, compartilhar. O Alberto falou aqui que ele acredita que a evolução das pessoas vem por meio do conhecimento, né, do compartilhamento do conhecimento, que isso é possível avançar na vida com a educação. Então, a gente aqui no Conecta Facilities, junto com Facilita, tem esse propósito. Então, queria entender de onde que você tirou tempo, o que te motiva, né, a estar junto com a gente aqui, disponibilizando seu tempo, seu conhecimento, enfim, para gerar, engajar, enfim, essa comunidade. Conta pra gente. Acho que, começando pela última pergunta, né, como é que você acha tempo? Né? Sendo que eu, domingo, corri uma maratona, então estava treinando para uma maratona, corri uma maratona no domingo, vou continuar meu ciclo para o ano que vem, de correr outra maratona. O tempo vem muito de gerar valor. Eu tenho uma pergunta que eu tento colocar na cabeça do meu time, que é o seguinte, cara. O que você está fazendo hoje gera valor para a companhia? Se não gera, não faz. Então, tudo que eu procuro fazer isso gera valor para a companhia? Se gera, eu vou fazer. Se não gera... eu vou fazer o negócio, cara, é ótimo. Cara, mas não gera nenhum real a mais de venda de peça para a companhia? Então, por que eu vou fazer isso? O que a companhia vai ganhar com isso? Só para o meu ego? Porque... Não. Isso tudo tem que gerar valor para a companhia. Então, aí, se você fizer isso, pegar tudo, né, façam esse exercício. Pega tudo que você tem que fazer hoje e ver o que realmente gera valor para a companhia. Cara, você vai sobrar muito menos coisa, eu garanto para vocês. E aí começa a sobrar tempo, por quê? Para pensar no que é importante. Sobre o Facilita, tem eu faço parte de vários grupos, né? Porque eu acredito muito em ambiente. Né? Você é a média das 5 pessoas que você convive. Se você conviver com gente boa, obviamente sua régua sabe. Né? Eu dou até um exemplo, eu sou corintiano, né? dou um exemplo do Memphis. Né? O Memphis, quando chegou no Corinthians, jogava muito mais do que ele joga agora. Porque ele vem de outro futebol. O Ronaldo, quando jogou no Corinthians, muito acima do peso, mas o cara era muito fora da regra. Então, o Memphis chegou jogando muito, só que ele começa o quê? A jogar com os caras piores. Aí o que acontece com o nível do cara? Cai. Ele não sobe. Ele subiu um pouquinho dos outros, mas caiu muito mais o dele. Então, se você tá num ambiente de gente boa, você vai ficar bom. Por isso que eu falo, cara, não entre em rodinhas, né? Se você quer crescer, a primeira coisa que você fala, cara, aquela pessoa que reclama da empresa, cara, não vai nem mais almoçar com ele. Né? Porque, cara, você vai acabar sendo pego falando mal da empresa. Em algum momento. Então, você tem que tomar cuidado com isso. E me fugiu e sobre o Facilita, de um dos grupos que eu faço parte, tem uma frase que a gente fala lá que é o seguinte, cara, brasa fora da fogueira apaga. Né? Se você não está no meio de pessoas, você não está envolvido com pessoas que pensam como você, que estão vivendo as mesmas dificuldades que você vai se apagando. Então você sempre tem que ter alguém pensando em desenvolvimento, pensando em como crescer, em como fazer diferente, trocar insight. Né? Acho que isso é fundamental, porque, de novo, não se precisa inventar roda. Se eu já fiz um negócio na minha empresa aqui, óbvio que não está falando de troca de tecnologia, né, de concorrentes, nada disso, mas, cara, eu já fiz... Cara, eu tenho uma ferramenta que a gente utiliza aqui. Cara, por que o cara não pode utilizar lá? Ele vai ficar criando um sistema, desenvolvendo... Cara, eu já tenho isso aqui que funciona, ele me atende nesses... Faz total diferença quando você tem um ambiente que as pessoas podem trocar ali. Porque, no fundo, são profissionais, né? Outra coisa também que você falou sobre o tempo, Anny, eu acho que a empresa, ela contrata o profissional. O Alberto, ele vem com esse combo. Tem a parte técnica, mas tem a parte de desenvolvimento. A gente fala assim, Alberto, você vai trabalhar, eu só quero que você faça a tarefa. Eu falo, cara, obrigado, pode pagar o que quiser, eu não vou. Porque, cara, no começo vai ser bom, mas depois eu vou falar, cara, não é o que eu quero, não me dá satisfação. E a pior coisa que pode acontecer para um profissional é chegar no domingo à noite, ouvir uma musiquinha do Fantástico e falar, puta, amanhã é segunda-feira. Aí é o fim. Então, você sempre tem que ter a motivação de falar, cara, e eu sempre vou assim, tem um desafio novo, tem pessoas novas para desenvolver, como é que eu vou ajudar aquela pessoa, como é que eu vou girar aquele ponteiro da companhia, que isso é alta performance, na minha visão. Legal, cara. Depois acho que a gente tem que fazer um curso aí de como arrumar tempo trabalhando com Facilities com o Alberto, porque, rapaz, o que eu vejo assim de clientes nossos realmente é muito difícil, o pessoal não tem tempo, realmente chega a ser uma vida sofrida trabalhar com manutenção, né? E eu acho que tem um outro caminho, não é para ser assim, e eu vejo isso, tem exemplo. Tem clientes que tem pessoas assim, tem clientes que não tem. Tem pessoas que têm tempo e que conseguem trabalhar e usufruir ainda. E eu acho que hoje, né, óbvio que tem que se desenvolver mais, mas a IA pode ajudar muito nisso. Porque o trabalho de manutenção de facilities é muito braçal. Pega um chamado,
pega aquele chamado, analisa aquele chamado, manda uma equipe, a equipe vai lá, faz o serviço, manda um relatório para você, você conecta com o gerente, você vai gerar pedido de compra. Cara, tem muita parte aí que é burocrática. Não gera nenhum valor para a companhia criar pedido de compras. Não gera valor. Cara, veja um jeito de deixar de fazer essa tarefa. Como é que eu consigo automatizar isso aqui? A maioria das empresas usa algum ERP. Cara, o TOTS não pode fazer isso, o SAP não pode fazer isso, ou XPTO pode fazer isso, para ganhar tempo, para você focar no que é importante. O importante de manutenção de facilities é garantir a operação do meu ativo. Né? Não pode ser, tá com chamado de ar-condicionado. Beleza, tá com chamado de ar-condicionado. A minha loja tá fechada? Pô, ele tá deixando de vender? Não, cara, então não é tão... Eu não preciso ficar... Preciso resolver aquele chamado. Cara, tem um SLA daquilo. Não coloca um SLA de 20 minutos pra você responder uma chamada, que você não vai conseguir. Mesmo que a loja também não vai fazer nada em 20 minutos. A não ser que é emergência. A loja fechou. Aí tá deixando de perder venda, tá deixando de gerar valor pra companhia. Opa, aí eu tenho que atuar. Se você tá só pensando no chamadinho ali, quando fecha uma loja, você nem vai ver. Porque você está focado aqui. Você vai ver depois de 1 hora. A sua companhia perdeu 1 hora de venda. Então, isso é importante. Tentar automatizar o máximo de coisa. Para criar tempo. Né? Todo mundo só tem 24 horas. Só que às vezes a gente perde muito tempo em tarefas. Não em projetos ou em ações que geram valor para a companhia. Exato. Planejamento é fundamental. Isso já é a introdução do curso dele, já. Boa. Bom, você estava falando de fornecedores aqui, a gente trocar eventualmente, né? E a gente que está no dia a dia do trabalho, a gente tem alguns rituais que às vezes a gente nem repara que tem, mas a gente tem. E aí aqui a gente também vai criar um ritual dentro do Facilita, em que todos os episódios a gente vai fazer exatamente essas mesmas perguntas, justamente para a gente aí propagar os rituais que vocês têm, compartilhar aí o que faz diferença na vida, no dia a dia de vocês. E a primeira pergunta que eu vou fazer para você aqui desse ritual, né? Então, segunda-feira, também 8 horas da manhã, você chega no trabalho, qual que é o seu indicador de ouro, qual que é o seu KPI que você olha e fala, isso aqui tá dando certo ou não tá dando certo? Acho que um KPI é olhar a disponibilidade como KPI. Qual que é a disponibilidade dos meus ativos? Cara, isso você tem que ter porque isso move a companhia. Né? Conseguir planejar, cara, tal região, tal operadora de energia vai cortar o fornecimento para fazer alguma coisa. Cara, como é que eu ajo nisso? Porque eu tenho que pensar qual que vai ser minha disponibilidade ali na frente. Porque um outro ponto importante é sempre a gente pensar na frente. Às vezes a gente não pode ficar no corretivo. Só pensando no que aconteceu para trás. Uhum. A gente tem que pensar em evitar o que aconteceu na frente. Então, se eu já sei que a Copel, em Curitiba, vai cortar o fornecimento no bairro de Sítio Cercado, cara, eu já tenho que tomar uma ação para mandar um gerador. Não tem que esperar acabar a energia lá para mandar um gerador, porque aí fechou. Então, já vou mandar um gerador, já vai ficar funcionando desde manhã cedo até o fechamento. Voltou a energia, cara, beleza, desliga e vai embora e acabou. Mas é pensar nesse planejamento. Então, qual que vai ser minha disponibilidade para aquela semana? O que pode acontecer aí na minha zona? Quais lojas que estão com o ar-condicionado quebrado que vai fechar? Temperatura. Óbvio que tem um time, né? Uma pessoa não consegue olhar tudo isso sozinho. Cara, tá a previsão de chuva muito forte em tal lugar. Cara, como é que tá a minha manutenção? Aí eu tô fazendo uma manutenção de telhado naquela região. Eu sei que tá com problema. Cara, o que eu vou tomar de ação? Porque às vezes vai chover e vai interromper a operação daquela loja. Como é que a gente faz o índice como eu disse, me fugiu a palavra, de disponibilidade dos meus ativos. Acho que esse é o principal KPI. E até se estende, a gente fala muito isso no ar-condicionado, dá para calcular pelo nosso sistema. Eu digo até que esse é o único KPI que você consegue receber os parabéns quando você está trabalhando com manutenção, que é assim, cara, minha disponibilidade está 99%. Então, esse é um número de excelência, né? Então, muito legal. E se estender isso, né? Disponibilidade do telhado para estancar chuvas, né? Disponibilidade da energia, disponibilidade do ar-condicionado. Legal, um ótimo KPI aí. Boa. A próxima é a ferramenta que muda o jogo no dia a dia. Então, quando a gente fala de ferramenta, a gente pode falar de tecnologia, algum processo, alguma metodologia também que você usa como uma ferramenta, e aí pode ser qualquer coisa. O que faz muito sentido para você no seu dia a dia de trabalho? Cara, eu acho que hoje uma ferramenta que eu utilizo, acho que passo 1, né? A semana começa na sexta-tarde. A última coisa que você tem que fazer na sexta-tarde é planejar a semana que vem.
Não pode chegar na segunda-feira bobinho, cara, você vai ser tomado pelo tudo que tá acontecendo ali, né? Sempre vai ter alguma coisa pra fazer. Eu sempre falo assim, ninguém tá jogando baralho. Então sempre tem alguma coisa acontecendo. Se você não souber o que você tem que fazer, o que é importante, o que priorizar, você vai ser tomado pelo dia a dia, vai chegar na segunda-feira à tarde, vai falar, ufa, trabalhei pra caramba. Não fiz nada. Só resolvi problema. Então, começa na sexta-feira à tarde, uma ferramenta que eu uso muito, e aí tem que usar com IA, e de novo, se você quer ser mais produtivo, cara, investe em você. Então eu pago a minha IA, eu tenho da companhia, eu tenho uma própria minha, eu pago uma ferramenta de gestão, eu vou citar aqui, né, não tem fazer um jabá aqui, mas que eu gosto, que é o Notion. Acho que, cara, conforme você vai aprendendo, ele vai te fazendo ganhar muito tempo mesmo. A IA cara. você usa do próprio Notion? Eu não uso tanto a do Notion, eu uso para algumas coisas mais simples, mas eu tenho o Copilot pela empresa, e dentro do Copilot tem o Cloud agora também, né? Que você, na versão paga do Copilot, você pode usar o Cloud lá dentro do Copilot. Então, o Copilot é o que eu mais estou gostando hoje de utilizar. E o fato de ter o Cloud dentro do Copilot, porque você tem a segurança do Copilot, que é talvez a mais segura, e com uma ferramenta de poder de análise gigante, que é o do Cloud. E uma dica que eu dou para todo mundo, eu falo isso, cara. Né, se você fizer isso, a primeira semana vai ser difícil, mas na segunda você vai ver um ganho imenso, cara. Não começa nenhum dia do seu trabalho por e-mail. Né? E-mail só tem problema dos outros. Olha só, aprendi uma coisa que faz sentido. E-mail só tem problema dos outros. Se você começar no 8 horas da manhã, segunda-feira, abrir meu e-mail, bichão, esquece que você só vai sair de lá às 5. E é só problema. Você vai enchendo sua lista de tarefa, que você vai responder a pessoa ali na hora, que ela só vai ver às vezes depois. Então, e-mails tem que ter uma hora para responder. E aí tem técnicas de organização que assim, cara, tem regras, né, que você pode criar lá no e-mail, né, o Outlook básico. Cara, do meu chefe, do meu time, de um fornecedor, de um projeto importante, e aí muito da nomenclatura, de ter as coisas para que quando chegar lá ele endereça. Opa, isso aqui eu tenho que ler. Então, eu recebo, 300 e-mails por dia. Eu tenho que ler mesmo? É 50. E você ainda pode ir no Copilot e pedir para ele fazer assim para você. O que eu preciso responder? O que eu preciso responder? Ele vai te falar, esse você precisa responder, esse daqui é só conhecimento. Tem muita ferramenta para você ganhar tempo. O que é urgente? Me fala o que Exatamente. Ele já vai ver. E quanto mais você usar a inteligência artificial, o Copilot, mais ele vai aprender. Então, mais ele te ajuda nesse tipo de seleção de material. Então, acho que Notion é a ferramenta que eu uso e não, de novo, não comece o dia por e-mail. No e-mail só tem problema dos outros. Olha, adorei essa, porque às vezes eu confesso que eu chego no trabalho e começo pelo e-mail. Deixa eu ver o que tem aqui para resolver. Então agora vou aplicar essa dica aí. E até pode ser o e-mail. Desde que na sexta-feira ou no dia anterior você fale, eu preciso zerar minha caixa de e-mail. Desde que seja a sua prioridade. Que seja a minha prioridade ler e-mail. Senão, só começar ali, você vai ser tomado. Não, ótima dica. Legal. Bom, como a ideia aqui é a gente sempre estar conectado com o próximo episódio, prolongar essa conversa, eu queria que você deixasse uma provocação para o nosso próximo convidado, para o nosso próximo episódio, que é você compartilhar uma dor sua, ou de operação, ou de gestão, enfim, ou que você acha que é uma dor comum do mercado, não necessariamente a sua, mas é comum do mercado, para que esse próximo convidado possa desenvolver um pouco uma resposta aí de como que ele resolveria essa dor, o que ele acha dessa dor. Boa. Eu acho que não em todas, mas em muitas empresas, a parte de facilities, manutenção é vista como custo. Então, quando você vai apresentar o budget, preciso de X milhões de reais para fazer isso, isso e isso. E aí você vai chegar lá no board, para o CFO, para o seu diretor, para a sua alçada de aprovação, como que você consegue, que KPI você usa, que métrica você usa para fazer esse valor ser visto como uma alavanca para o crescimento da companhia, né? Porque não é só a manutenção ali. Porque, de novo, para a empresa, para o CEO da empresa, arrumar um ar-condicionado não é nada. O valor é importante, porque são milhões, empresas grandes são milhões de reais que se gastam em manutenção. Então, como que você consegue, para o público aprovador, seja o CFO ou o board, como que você consegue fazer esse valor, gerar valor para a companhia? Legal. Você deu sorte aqui, como você é o primeiro a fazer a pergunta, você não tem uma pergunta, mas eu sei que você vai voltar aqui e a gente vai fazer outras perguntas dos convidados anteriores, hein? É isso. Bom, é isso? Vamos. É isso, né? Vitor, quer fazer um encerramento para a gente? Aqui é os agradecimentos. Boa, Alberto, cara. Acho que, primeiramente, agradecer por ter topado estar aqui no Facilita, por
acreditar nesse projeto nosso, né? Ele é um projeto que transcende a GL, né? A gente vai além, tanto que a gente até, né, tirou a marca, é uma iniciativa realmente minha e da Anne, mas que tem tudo a ver com o mercado. O que a gente está aqui interessado é em trazer conteúdo, é em capacitar essas pessoas, é em preencher essa lacuna que existe nesse mercado, né? Então, primeiramente, eu gostaria de agradecê-lo por estar acreditando com a gente, estar participando. Espero que nos próximos episódios você esteja aqui no meu lugar, fazendo perguntas para os nossos convidados. Né? Então, assim, agradeço demais por você ter topado ser embaixador. E que venham os próximos, né, Anne? Tá dada a largada. Exato. E agora acho que é só upside, só ladeira para cima. Alberto, vou reforçar aqui os agradecimentos do Vitor. Obrigada por inaugurar a nossa primeira temporada. Para a gente é bastante importante. Como o Vitor citou, a Diel está por trás desse projeto como realização, mas é muito mais do que só a Diel. A gente realmente acredita que esse compartilhamento de conteúdo, de conhecimento é super importante para evoluir o mercado. Lembrando que o Facilita é uma iniciativa da comunidade do Conecta Facilities, que é onde a gente vai promover eventos, produzir conteúdos. Então, vale a pena conferir as nossas redes sociais. Se você gostou desse episódio, compartilha também, curte, enfim. E é isso, a gente se vê no próximo episódio.